Graça e paz, meus amados, eleito do Senhor, privilegiado. Mais uma vez, eu voltei para iniciar o Gênesis 1. Deus está focado no Gênesis. Deus quer que todo mundo conheça Ele. Amém? Olha, já fiz bastante Gênesis. Por quê? É sinal de que Ele quer que vocês aprendam. Ele quer ser conhecido e divulgado. Conhecido e divulgado. Hoje, as pregações, porque é pregações, né? Anunciar é nós que vai anunciar a Deus. Eu, você que está aprendendo. Tá certo? Vocês que estão sendo levantados para a graça. Tá um sucesso. Muita gente está gostando. Entendeu? Está entendendo que a graça é a graça. Tudo é de graça. Não tem que pagar nada. Nada, nada, nada. Tudo é de graça. Deus disse, dá de graça o que de graça tu recebeu. Deus está mentindo? Não. A palavra dele é verdade. Em João 17, a palavra de Deus é verdade. E quando você tiver tempo, lê esse João 17, que é Jesus entregando o trono para o Pai. Ele entregou. Ele morreu, ele ressuscitou. E agora somos nós. Nós somos Jesus, nós estamos com a cruz de Jesus. Como que Jesus vai voltar? Fala. Lembra daquele corpo Cristo? Fizeram uma passeata, uma caminhada para Jesus? Mas que mentira, gente. Que mentira. Jesus vai voltar aonde, gente? Meu Deus do céu, nos outros vídeos antes eu já falei. Jesus não vai voltar nunca. Ele não existe, ele não vai voltar. Ele deixou o ensinamento na Bíblia. A Bíblia não é mais sagrada, a Bíblia agora é um livro histórico. É na Bíblia que a gente conhece o nosso Pai. Agora é Deus, é Deus, é Deus. Jesus já cumpriu toda a lei, toda a lei. Agora é graça. A graça. Não somos Moisés, somos graça. Pedro, o Paulo, não, como é que se diz? Paulo de Tarso, o filme do Paulo de Tarso. Quando você tiver tempo, dá uma olhadinha. É 2 horas, mas faz como eu fiz, de pouquinho em pouquinho. O Paulo, no final do filme, converteu o Pedro, que é lei. E Pedro converteu os outros. E então, findando isso, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romano 10. O fim da lei é Cristo. Pedro foi convertido pelo Paulo. Graça. Aí virou graça. Não tem mais lei. Então Pedro se tornou graça. Porque Deus levantou Pedro para a lei. Paulo, graça. Deus tirou o véu do Paulo. Vocês vão assistir o filme. Já tem no canal. Quando vocês verem Paulo de Tarso, vocês dão uma olhadinha, por favor. Paulo de Tarso, está escrito no YouTube. Tá certo? Gente, tem que abrir o olho. Entendeu? Vocês têm que ser batizados com a graça. Vocês já foram batizados na água e do Espírito, na barriga da tua mãe. Agora Deus quer batizar aqui. Entendeu? A graça acabou. É Deus que vai trabalhar com você. Entendeu que Deus entregou seu próprio filho para morrer na cruz. Entendeu? Vamos lá? Olha. Amo vocês. Amém? Ó, gente. Eu estou dando o meu melhor, tá bom? Se dedique, gente. Nem que vocês escutem esses vídeos de pouquinho. Meu Deus, 20 minutos. Será que Deus não merece? 20, 25 minutos, que depende. Será que Deus não merece? Mas vocês são ingratos, hein? Meu Deus do céu, preste atenção, gente. Muita gente só quer as bênçãos, não quer o abençoador. Aí quando fica doente, ai meu Deus, nada. Vocês não me amam. É um amor místico, falso, de boca para fora. Romano 10. Todo mundo ama a Deus,
mas sem entendimento. E o fim da lei é Cristo. Não tem mais lei. Quem viver dentro do alçapão é lei. Nós somos graça. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja só. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Viu? Viu só? E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Viu? O joio e o trigo. O joio e o trigo. Certo? E Deus chamou. Só que ainda está junto. O joio e o trigo ainda estão junto. A luz e as trevas estão junto. Mas vai chegar um tempo que Deus vai separar. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Veja, que nem os abençoados, estão nas trevas. Eles trabalham de noite e dormem de dia. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Tá vendo? E Deus chamou a luz dia. Quem é da luz, tá vendo? E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio da água, e haja separação entre água e as águas. Entendeu? E água e entre as águas, que é a água doce, a água que a gente toma banho, a água da praia, assim. Vocês entendem, né? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Por exemplo, a água que a gente bebe, tem água que é a praia, é uma misturada só. Ele fez tudo bonitinho. Ele é perfeito, gente. Como é que tem gente que diz que Deus fez o homem em cima e embaixo mulher, mulher embaixo e em cima. Ai, meu Deus do céu. Agora, se você quer ser o que você quer ser, acabou, o problema é seu. Mas Deus fez um filho maravilhoso. Deus é perfeito, gente. Mas quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Tá muito palhaçada o mundo, gente. Se salva, gente. Vocês já são salvos. Mas queira esse Deus. Sai desse mundo, gente. Se entrega para Deus. O negócio tá sério, gente. E vai aumentar mais ainda, viu? Muita gente só tá pensando em dinheiro. E coisas erradas. Se salva, gente. Fica com Deus. Para vocês verem. A vida de vocês muda. Os filhos de vocês saem da droga. O marido de vocês sai da droga. E vocês vivem uma vida sossegada. Porque a graça é paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Deus já deu tudo para vocês. Já está tudo pronto lá em cima. Salmo 139:16, no Lucas 10:20. A vida de vocês já está tudo escrito, gente. Mas sai dessa, beida. Se entrega para Deus, acabou. E chamou Deus a expansão. Céu. E foi a tarde. E amanhã. O dia segundo. E chamou Deus a expansão. Céus. E foi a tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, veja, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, que é a terra. E chamou Deus a porção seca, terra. Aí, eu falei, tá vendo? É ele aqui. Não vou chorar, não. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas. Chamou mares. E viu Deus que era bom. Tá vendo? E disse Deus, produza a terra erva verde,
Eva, que dê semente. A árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Ele vai fazendo as árvores, entendeu? As comidas, tudo está purificado. Como é que ainda tem pastor, que não tem pastor, que não é pastor? Azeite ungido, água ungido. Que é isso, gente? Eu vivi nessa palhaçada até transportar. Eu transportava para Recife azeite. Tudo é já sagrado. Tudo que Deus deu de comida já é sagrado, está dizendo aqui. Pastor não tem poder para nada não, gente. Pastor, não tem pastor na Bíblia. Não sabe o que é e fez teologia. Tem muitos que têm até um emprego bom, que teve um emprego bom. E saiu para ganhar dinheiro da igreja. Tem muitos na Universal fazendo aquele negócio prepúcio para não ter filho. Quantos fizeram para não ter filho? Agora está ferrado. Hã? Tem gente botando até em advogado, porque o Edir Macedo fez eles tirar o prepúcio para não ter filho. Agora estão botando num pau. Eu não sei não, viu, gente? Para não ter filho, para ser pastor, para ganhar dinheiro. Isso é ambição. Agora dançou. Hã? Não tem como poder ter filho. Vai gastar muito se tiver. Porque o negócio está muito, né? Não sei como é que vai ser, não. Vamos lá, deixa... Ó. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu Eva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tá vendo? Tudo que Deus fazia era bom. Tudo já foi sagrado, consagrado com Deus. Deus já fez tudo. O homem não tem poder para nada. Ele está enganando vocês e vocês caem. Pastor, não tem poder para nada, não. Eles só querem isso. Eles só querem a tua lã. Nenhum se aproxima de mim. Nenhum aqui se aproxima de mim. Não tem coragem de me enfrentar. Ficar caladinho, para escutar o Espírito Santo falar através da minha boca. Nenhum tem coragem. Eu quero um que tenha coragem para ouvir, mas não ouve. Isso aqui fala mais alto. Tem gente aí que ficou doente, mas a bufufa é tão grande que nem se preocupou. Porque a bufufa é grande. Entendeu? Eles não têm coragem de renunciar. Porque a bufufa é grande. Mas quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Deus botou o engano, mas ele pode tirar. Hã? É muito dinheiro, gente. O salário não. É mais de quê, ó? Meu Deus do céu, eu não tenho nem... Sinceramente, eles têm medo de ouvir a verdade. Eles não ficam calados. Eles só falam o que eles querem. Mas eles não têm coragem de... Eu queria um para sentar e ouvir o Espírito Santo falar através da minha boca tudo. Mas nenhum. Eles andam longe, ó. Eu estou olhando ali e tá passando longe de mim, ó. Porque sabe a verdade. A verdade, gente. Mas o dinheiro fala mais alto. E foi a tarde, e amanhã, e o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Veja, o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dia e anos. Veja,
tudo bonitinho, tudo programado. Tudo. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei extático. Tudo. Que Deus é esse, gente? Viu que grandeza o mundo é? Estados Unidos, Europa. Os vídeos já estão em todo lugar, gente. E quem é que está botando no lugar, gente? É Deus. Eu não sabia de nada. De nada. Em nenhum canal. Só ficava no YouTube e no Google. Agora, Deus está botando. Em todo canto é Deus. Eu não sou nada. Eu sou um barro, ele é olheiro. Oh, meu Deus. E para dia e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Essa luz que a gente tem. Gente, de onde vem essas coisas, gente? A gente já recebe tudo mastigadinho, gente. A gente já recebe tudo mastigadinho. Ah, o carro, como eu falei em outro canal, por isso que vocês têm que acompanhar. O carro, a gente já pega tudo mastigado, tudo bonitinho, ônibus, tudo bonitinho. Mas, gente, o início disso aí, como é que é essa lataria? Como é que é feito? Essa lataria, como é que é feito? É mistério, é mistério. Gente, é gigante demais as coisas, gente. O mistério da lata do carro, da lata do fogão. Isso aqui é mistério, gente. O início que eu quero dizer para vocês, o início. Entendeu? A gente já recebe tudo mastigado, tudo pronto. Mas tem lugares e mais lugares que vem tudo pronto para nós. E ninguém vê a grandeza de Deus. Deus usa as pessoas, usa as pessoas. Deus usa o pecador e usa o que não é pecador. E para dia e ano. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Eu pensava que não tinha até nem explicação. E fez Deus os dois grandes luminários, no céu e na terra. Iluminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Olha que coisa linda. A noite. E fez as estrelas. Olha que coisa linda. Não, vou ler de novo. E fez Deus os dois grandes luminários e luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Meu Deus do céu. E para governar o dia e a noite, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Tudo, ele dizia, é bom, é bom. Entendeu? Está muito longe, viu, gente? Não vai dar para eu ler tudo, não. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Veja, tudo. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Aí ele fez as árvores e foi fazendo e gostando. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que é o sopro de vida que Deus deu
para os cachorros também. Você já viu? Os cachorros, quando ama, ele é fiel ao dono, ele passa fome. Aqui no morador de rua, ele passa fome e tudo, mas ele está ali, fiel. Fiel. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que a águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a aves de asa, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Viu? Eu vou acabar aqui, porque é 28, não sei. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e achei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Tá vendo? Deus sempre fez dois. O homem e a mulher, o cachorro e a cachorra, entendeu? Mas hoje em dia está uma misturada só. Homem quer virar mulher, mulher quer virar homem. Cada um tem suas escolhas. Agora tem consequência, né? E foi à tarde e à manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Viu? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Olha, eu ia perder isso. Não, gente. Não ia deixar de ler isso. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Tá vendo? O criou, homem e mulher. Os criou, viu? Homem e mulher. Não é mulher com mulher, homem com homem. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas cada um tem que ver. Mas não vai deixar de ser filho de Deus, viu? Mas são pessoas boas. É Deus que bota também o desejo. Depende da sua fé. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e achei a terra, e sujeitai-o, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ai, gente, olha, muita coisa sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. Tudo foi santificado, Deus já fez tudo. E toda a árvore em que há fruto, que de semente, ser-vos-á para mantimento. E a todos os animais da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente. Está vendo? Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Está vendo? Tudo já foi consagrado por Deus. Pastor não tem poder para nada, não. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã o dia sexto. Acabou. Viu? Deus é perfeito ou não? Deus fez tudo. Tudo de graça. Tudo de graça. E você está pagando mais o quê? Pague não, meu irmão. Deus fez tudo de graça.
Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês.